Programa Realidades, o cotidiano à luz do saber. Apresentação, Marcelo Pelizori. Boa tarde, estimados ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Realidades, o cotidiano à luz do saber. Eu vou estar com vocês conversando hoje, durante essa hora, com o nosso amigo Boró, que é militante da cultura indígena e pertence também ao movimento dos índios não aldeados. E o nosso tema hoje é a questão indígena. Muitas questões realmente envolvem a questão indígena, então Boró é um dos grandes especialistas aí nessa área em Pernambuco. E nós temos o prazer de recebê-lo. Seja bem-vindo, Boró, no nosso programa Realidades. Bom dia, Pelizoli, né? Isso. Bom dia aos ouvintes da Rádio Universitária. É com muito prazer que eu participo aqui desse programa com vocês, porque é relevante se discutir hoje, principalmente hoje no Brasil, a questão indígena. Se nós estamos há muito tempo discutindo essa questão, levando essa luta, levando essa como é que se diz? Levando essa cultura ao local merecido dela, ficamos, vamos dizer assim, de uma certa forma felizes, não com a situação atual do índio, mas com a possibilidade de aberturas que nós temos para discutir nossos problemas. E nós vamos aqui exatamente aproveitar ao máximo esse seu programa para poder, como é que se diz, esmiuçar toda essa questão indígena e mostrarmos assim como num apanhado geral, como se posicionam os índios hoje no Brasil. Ok, Boró, a gente poderia começar então você falando um pouco aí da sua história e como que tem a ver com a tradição que você vem, né? E como chegou a causa indígena. Eu sou Boró. Meu nome Boró significa, no sentido da palavra, na tradução da palavra, seria Boro, que seria Borô, em homenagem aos índios bororos. Como eu sou nordestino e o nordestino tem o seu sotaque, terminou virando Boró e ficou Boró mesmo, que foi uma homenagem feita ao povo dos bororos, que foi um povo que, quando eu era criança, foram feitos contatos com ele. Nossa família, meu pai, como eu vinha contando ao nosso companheiro Vitor, meu avô foi morto numa pendenga de terra, meu pai juntou a família e começou a descer. E a gente nasceu, eu digo, no meio dos matos. Viemos e, por volta dos 14, 15 anos, nós ingressamos vamos dizer, na chamada sociedade civil. Né? Tivemos nosso primeiro endereço, que era a Rua São João, número 50, em Jaboatão. E, daí por diante, eu comecei a aprender as coisas da vida. E fui passando, estudando, me dediquei aos estudos, me dediquei aos esportes, fui um atleta razoável, fui um estudante razoável. E hoje sou professor da rede pública e tenho a rede pública como a minha preferência da minha ação de educador. E há mais ou menos 25 anos atrás, né, eu comecei a perceber uma coisa que era totalmente fora de lógica. Eu chegava na Universidade Federal de Pernambuco, um professor de História, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, com graduação, com tudo, e eu perguntava quantas tribos tem em Pernambuco, e ele não sabia dizer. Professor de História. De História. Eu procurei em todos os livros que a Secretaria de Educação adota para o currículo escolar, livros que falem sobre a população indígena pernambucana, e não existe. Não é dado esse conhecimento à população. Então, aí eu comecei a aprofundar minha pesquisa. Depois eu comecei a ver que é o seguinte, que o que eu falava, ou o que eu pesquisava, como eu usava o método empírico, que é o método usado para se formar o conhecimento indígena, para se formar o conhecimento indígena, então o que é que acontece? Esse método não merece crédito nesta sociedade.
certo? Diz que é sem fundamento. Eu quero ver se é sem fundamento a sabedoria que os pajés do Amazonas têm, que estão ensinando aos grandes cientistas do mundo hoje, certo? Sua capacidade sobre remédios, acerto com a natureza, preservação. Eu queria que eles me mostrassem onde está o fundo falso desse empirismo construído há milhares de anos. Então, com base nisso, a gente montou... Eu, como nunca perdi o contato com a aldeia, sempre me mantinha indo na Funiô, revendo meus parentes. Seu pai e sua mãe vieram da tradição... Exatamente, a tradição da etnia indígena... Indígena, exato. Chamada Bororo. Funiô. Da Funiô. Bororo é só meu nome. Bororo é só o nome. Funiô. Na verdade, eu sempre digo o seguinte, no Brasil existiam dois grandes troncos indígenas, que eram os tupi-guaranis e os cariris, ou, como é que chamam também aqui, língua presa, os cariris. Então, os cariris habitavam os sertões, eles habitavam da parte de Rio Grande do Norte até o sertão de Minas. Tomavam conta de toda essa... Inclusive, tem uma tese muito interessante feita pela professora Idalina Pires, tá entendendo? Que é a Guerra dos Bárbaros, que é contando como foi o que como é que se diz? Os bandeirantes invadiram, tomaram e trucidaram as terras dos cariris. E todas essas tribos que hoje... de Pernambuco, que hoje em Pernambuco nós temos 12 aldeias indígenas, e essas 12 aldeias indígenas, elas são todas do tronco Macro-G, ou seja, da grande nação Cariri. Macro-G. Macro-G. O tronco linguístico. Tronco linguístico. São dois troncos no Brasil, é básico? Como é que é? Dois grandes troncos, que é o Tupi-Guarani e o Macro-G. Tupi-Guarani e o Macro-G. Exato. E daí... Aí daí ramifica, exatamente. Aí você vê, por exemplo, se nós fôssemos levar na íntegra a nomenclatura, nós teríamos que dizer Funiô Cariri, Chucuru Cariri, tá entendendo? Todas as tribos aqui de Pernambuco, que ocuparam o Planalto da Borborema, são exatamente de origem Cariri. Né? E o sertão do Cariri. Aí a expressão, né? sertão do Cariri, né? Você vê, essa é uma coisa que a gente vai abordar um pouco mais para frente, sobre essa questão das nomenclaturas, dos nomes das cidades, dos locais, dos rios, né? A influência da cultura indígena no idioma, na formação do, como é que se diz, do vocabulário, principalmente nordestino. Do vocabulário, né? Porque são muitas palavras que as pessoas nem conhecem. A gente ouve aí, né, e nem sabe que vem dessa tradição indígena. Então, da sua história, você já tem toda uma raiz aí dentro, né? Exatamente. Aí nós conseguimos. Eu sempre me lembro de minha avó, que eu fui o primeiro neto macho dela, né? Ela me chamava de machixe. Ela dizia: machixe, não se preocupe. As coisas são como as coisas são. Você vai encontrar uma saída para as coisas, porque elas sempre existem e estão aí no mundo para a gente ver. Quer dizer, era uma sabedoria nata, pura, que a gente procurou assimilá-la da melhor forma possível. Mas só que a gente entra numa luta muito grande com as instituições que dizem defender os índios. Porque eles começam logo dizendo o seguinte: quem não nasce na aldeia não é índio. Quem não mora na aldeia não é índio. Quem não fala idioma indígena não é índio. Quer dizer, joga tudo contra, por exemplo, a formação de índio. Agora, isso por quê? Aí é que está a grande questão política dessa história. Por que isso? Porque é necessário, se faz necessário nesse atual sistema social que o mundo vive hoje, o capitalismo, está entendendo? Se faz necessário que sociedades tipo indígenas não sobrevivam, porque elas são antagônicas, certo? Os índios defendem uma sociedade coletiva, eles dividem o que têm, eles praticam, quer dizer, eles se unem em torno daquilo que têm, são coletivos, são ações coletivas, enquanto que vamos dizer assim, os donatários do mundo,
são os privacionistas, né? São os donos da propriedade privada. Então, falando nisso, Boró, só um parênteses, você acompanhou algo dessa questão dos Guaranis Caiovás do Mato Grosso, que circulou pelas redes sociais e que foi um caso bastante preocupante. Parece que o governo tomou algumas providências, mas ainda há uma certa gritaria, pelo menos por parte, né, dos fazendeiros que não gostariam. Inclusive a revista Veja fez uma reportagem bastante tendenciosa, como é costume da revista Veja fazer, né? Exatamente. É um veículo bastante complicado de comunicação. Você acompanhou um pouco essa questão dos Guaranis Caiovás? Eu tenho acompanhado, com certeza, toda essa questão de luta, e essa é muito interessante, assim, cruel também, interessante da crueldade, que é o seguinte: todo evento, toda hidroelétrica, toda barragem, todo como é que se diz, reforma agrária, tudo que fazem exatamente na terra dos índios. Fazem exatamente onde estão os índios, onde estão suas tradições, onde estão seus cemitérios, onde estão seus locais de sagrado, tá entendendo? E depois se deparam, você vai na luta e se depara com a máxima do pessoal dizer: para que índio quer tanta terra? Para que índio quer terra se índio é preguiçoso? Quer dizer, é exatamente o preconceito da questão do preguiçoso que gera o maior conflito nessa história. Porque não é uma questão de ser preguiçoso ou não, é uma questão de, vamos dizer assim, de posicionamento com relação à vida. Certo? Então, por exemplo, os índios não vivem armazenando papel num cofre para dizer que aquilo vale todo o poder do mundo. Ele prefere ter uma árvore frondosa no seu quintal. Então, isso choca o sistema. E se você vai perguntar para por exemplo, um grande proprietário de terra no interior, um fazendeiro mesmo, né? Você pergunta: de onde veio essa terra? Não, eu herdei do meu pai. E o seu pai herdou de quem? Do seu avô. E o seu avô herdou de quem? Ah, isso aí veio da terra do Estado ou dos índios. Exatamente. Né? Então você vai cavocando, você logo em seguida você chega quem era o dono da terra. Não precisa chegar em 1500, que o Brasil era um país... Nem era um país propriamente, mas uma terra aberta indígena, né? E se tornou um país que foi sendo loteado. Loteado. Né? Totalmente loteado. Você vê que a capitania hereditária, eu sempre digo, ainda existe hoje, né? Hoje de uma forma, vamos dizer, diferenciada. Hoje, por exemplo, os donatários das capitanias hereditárias colocam seus netos, seus filhos, seus irmãos no poder do país para dominar o país. Né? Então, você vê hoje a política passa de pai para filho. Né? Então, mantém-se ainda a tradição hereditária da dominação. Certo? Da dominação. Então, nós com relação aos caioas, certo? É um fato, assim, por exemplo, é complicado porque os índios têm um documento de posse dado pelo governo. Eles têm um documento? Tem um documento de posse dado pelo governo. O fazendeiro tem outro documento de posse dado pelo governo. Nossa. Quer dizer, aí complica. Aí quem tem mais poder leva, então. Quem tem mais poder... Porque eles receberam ordem de despejo, né, lá no Mato Grosso, não foi? Então vai para o juiz e um juiz insensível julga a lei. Nessa hora ele julga a lei como um cego. Em outras horas, que é para a defesa da reforma agrária, ele não julga como um cego. Quando você fala em dividir as terras, ele, no instante, tira um olho da venda e começa a ver tudo. Está entendendo? Do jeito que ele quer. Então, toda essa luta, esses dos caoas serve para mostrar à população brasileira que a luta está ferrenha. Continua. Está entendendo? Continuam se tomando terras de índio, continuam se tocando fogo em aldeias, continua se matando as lideranças indígenas. Isso não só no Amazonas, mas no Amazonas, no Nordeste, no Centro-Oeste, em todos os lugares. Pois é, eu quando estive no Amazonas, isso já faz aí uns 6 anos atrás, eu tive muitas notícias locais que a gente não via na televisão, isso, assim, principalmente essas coisas, né, que você está falando aí. Não, eles não informam a opinião pública. As informações são muito bem selecionadas e não entram essas questões. Você vê, por exemplo, no caso mais famoso, o caso de Paiacã, que foi exatamente na véspera
da Rio 90. Aquilo foi um árduo fenomenal, porque estava todo preparada, toda a defesa da questão indígena para a ECO, para Rio 90. 92. Exatamente. Tudo pronto, aí a manchete dos jornais todinha, Paiacã, o tarado indígena. Certo? Na mesma época eu me lembro que existia um cidadão aqui, um animal aqui, que morava aqui em Boa Viagem, que tinha já estupado mais de 20 mulheres. O jornal não dava uma linha sobre o cara, dava uma página sobre o Paiacã. Mas como era índio, aí Porque vamos botar. o Paiacã exatamente era índio e iria influenciar diretamente na discussão, iria tirar o argumento da discussão. A mídia faz isso, né? Certo? Tentando Então, sempre média, afastar o argumento principal para puxar questões polêmicas, né, novelísticas, né? Veja, outro então caso, você está mergulhado na sua história, na causa indígena, né? Com certeza. Eu realmente, principalmente os funiôs também. Não, eu generalizo. Eu trabalho procuro trabalhar todo o potencial que tem da questão indígena, né? Isso dentro da arte, da cultura, e procuro sempre utilizar também o método mais usado pelos índios, que é contar a sua história através da música e da dança. Você também usa música e a dança. A dança, por exemplo, tipo, o toré é uma dança ou é um ritual? Ao mesmo tempo é um ritual indígena? É um ritual dançado, né? É um ritual dançado. Um ritual dançado. Então, você vê o toré mesmo, a história do toré é uma história interessantíssima. Você pega o seguinte, Brasil, antes da invasão, né, Pindorama, tinha cerca de 700 aldeias indígenas. Dessas 700 aldeias indígenas se falava 380 idiomas diferentes. 380 idiomas no Brasil se falou, né? Exatamente. Se falava no mais Brasil. ou menos 700 aldeias. Exatamente. Estimativa. Né? Uma estimativa. Então, o que é que acontece? E etnias? Quantas? Eu ouvi falar que eram mais de quase 200 etnias. Era mais de 230 e poucos, uma história assim, mais de 200. Então, o que é que acontece? Existiam índios no Brasil que nunca se encontraram, devido à distância um do outro. Se encontrassem, não se comunicavam, porque falavam línguas diferentes um do outro. Sim. E em todas elas, você vê a dança do toré. Algum tipo de dança. Tem... O toré. Com aquelas flautão, você chega lá como é o nome dessa reserva famosa do Brasil? Xingu. Xingu. Você chega no Xingu, tá os índios com aquele flautão tocando o toré e dançando. Você chega no sertão, tá lá o funiô com o seu flautão tocando o toré também. Certo? Então, por exemplo, assim, isso é uma prova cabal de que existia uma grande força que movimentava uma força essa tipo arquetípica, né? Como Exatamente. diz o Jung, porque às vezes tem civilizações que fizeram os mesmos monumentos, mesmos rituais, bastante semelhantes, quase iguais, Exato. e nunca se encontraram. Em épocas semelhantes, parecidas, em épocas próximas. Isso a gente poderia colocar na questão de Jung, né? Do inconsciente coletivo. Né? Certo, vamos, Boró, fazer um pequeno intervalo e já voltamos a conversar sobre esse instigante e belo, né, e também problemático tema que é a questão indígena a partir aqui do contexto de Pernambuco. Já voltamos. Estamos apresentando Realidades, o cotidiano à luz do saber. Voltamos a apresentar Realidades, o cotidiano à luz do saber. Nós estamos conversando com Boró, que é um militante da cultura indígena, faz parte do movimento dos índios não aldeados, que vem de uma tradição indígena, né, que acabou se fixando aqui em Recife há vários anos,
e ele nos trazia várias coisas interessantes sobre as dificuldades que o índio enfrenta, e ele falou brevemente sobre preconceitos. Que tipo de preconceitos são esses que ainda enfrentam a etnia ou os descendentes dos chamados índios? Olha, veja bem, os preconceitos eles partem das coisas mais simples às mais complexas, né? Como, por exemplo, você chega assim à questão da violência. Para a população, os índios é que são violentos. Os índios é que mata. Quando a gente vai dar uma palestra numa escola, que chega os meninos, na sua tribo os índios ainda matam branco? Eu digo, não, na minha tribo tá os índios que sobraram, que os brancos mataram, né? Quer dizer, sem querer levar para isso uma questão revanchista, mas colocando claro que a história deve ser bem contada, né? Você tem uma ideia, no continente americano, abrangendo aí a América do Norte, a América Central e a América do Sul, durante a ocupação desse continente, foram mortos mais de 100 milhões de índios. Foi o maior holocausto da história e não está contando essa história para o nosso povo, não está. Certo? Uma coisa absurda também que a gente vê é o seguinte, árvore genealógica. Nós aqui não aprendemos a fazer nossa árvore genealógica. Por quê? Porque qualquer um, ou qualquer um não, mas é um exagero, mas a maioria absoluta da população, se chegar à sua terceira geração, chega junto de um índio. Então traz dentro de si a questão indígena, e veja como é forte essa questão indígena, certo? Que é um dos preconceitos, que cai também na casa dos preconceitos. Veja como é forte. Essa formação indígena, é o seguinte, você come comidas indígenas, tapioca, milho, batata, né, carne assada, peixe, essas comidas indígenas. Você come comida indígena. Você tem hábitos comportamentais indígenas. Você vê os meninos andam na rua tudo fazendo barulho, um cutucando o outro, não sei o quê. Não é feito aqueles europeus que andam tudo sério, sisudo pelo meio da rua. Eles divertem-se com qualquer coisa, riem, falam alto. Tudo isso é considerado, vamos dizer assim, maloqueiros, né? Eu mesmo aqui, se o ouvinte pudesse enxergar, eu estou com uma cuia, que é uma cabaça de chimarrão. As pessoas acham que isso é do gaúcho. Eu disse, não é o gaúcho, é do índio, que inclusive os nomes, né? A cuia, a cabaça, que vai um canudinho que não é de ferro, originalmente é um bambu, uma taquara, como chamado no sul, e a erva também é da tradição indígena. Tudo isso aqui, toda essa cuia de chimarrão que eu estou bebendo aqui é indígena, né? Aí você fala palavras indígenas o tempo todo. Veja bem, são mais de 15 mil palavras no nosso vocabulário. Mais de 15 mil palavras indígenas. Então, o que é que acontece? Aí, o grande preconceito, nordestino fala errado. Porque no Nordeste era o local ideal para a formação das tribos, então era para a cultura, o clima. Então, aqui era que tinha habitantes indígenas, muitos. Está entendendo? Ao ponto de povoar São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Porque tudo são povoados pelo Nordeste, esse povo, essas localidades. Então, nós temos, por exemplo, assim, e eles dizem que nós falamos errado. Mas nós não falamos errado. O problema é o seguinte, há 150 anos atrás, que não é um tempo histórico muito grande, se falava outra língua aqui. Está entendendo? Se falava outras línguas. Quando os invasores descobriram que a única forma de dominar o povo era tirar a língua e a religião, eles obrigaram o povo a falar português. Quando obrigou o povo a falar português, eles quebraram historicamente um elo. Porque o avô que sabia a história indígena, que era empírica, não tinha como contar ao neto que falava português, porque ele falava a língua indígena. Então isso daí formou uma grande distorção. E principalmente nessa história de vocabulário, eu digo abertamente, nós não falamos português. Nós no Nordeste, eu não estou falando português. Está entendendo? Por quê? Porque para você falar português, a primeira coisa que você teria que ter era o sotaque da língua portuguesa. Você vê os países africanos têm o sotaque da língua portuguesa. O Brasil não tem. O Nordeste não tem. Certo? Quando eu digo para você assim, Pelizoli, vamos a Itamaracá.
Eu estou falando português? Parece que é português. Parece, né? Mas se eu estivesse falando português e fosse dizer essa frase, eu teria que falá-la dessa forma. Estou aí, a ilha da pedra que canta. Estou a ir. Exatamente, estou aí. Estou aí, a ilha da pedra que canta. Vou para Itamaracá, é regional Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. Tá entendendo? E assim nós vimos centenas de nomes de locadores. Itamaracá, Itapissuma, Igaraçu. Igaraçu é uma história interessante, Igaraçu. Igaraçu, veja bem, o pessoal diz, a tradução de Igaraçu é Canoa Grande. Aí tem um historiador na cidade de Igaraçu, que eu já conversei várias vezes com ele, que ele diz que Igaraçu era como é que se diz? Era os índios caetés e potiguares que olhavam o navio Duarte Coelho entrando, aí, Igaraçu, Canoa Grande. Nada disso. Os índios, os caetés e os potiguares, eles eram habilíssimos construtores de barco e faziam canoas que levavam até 100 pessoas. Nossa, 100 pessoas. 100 pessoas. Ainda hoje existe na ilha de Itamaracá, na Vila Velha, uma família de construtores de barco que eu não sei ainda se o patriarca ainda está vivo, que eu nunca mais fui lá, mas que a última vez que eu fui lá eu conversei com ele, ele tinha 85 anos e fazia qualquer tipo de barco. Temos que achar esse cara aí, Vitor. Tá entendendo? E fazia os tipos de barco. E ele fazia barcos encomendados para hotéis, para caber 80, 70 pessoas. Aquelas canoas. Nossa, canoas gigantes. O cara sabe, botava um motorzinho de popa pequenininho, aí saía os turistas, tudo a palavra conhecendo. Pernambuco também é indígena, né? Pernambuco. Vem de Paranambuco. Paranambuco. Paranambuco, que significa abertura no mar, ou Abertura furo no no mar. mar, que é exatamente a entrada do porto de Recife. Que incrível, e o né? mar entrava dentro, né? Você vê, por exemplo, a Avenida Caxangá. Caxangá indígena. Caxangá indígena. Caxangá significa grande lagoa. Grande Veja lagoa. quando chove o que acontece com a Avenida Caxangá. Vira uma lagoa. Tá entendendo? Então, aí a gente bate sempre em cima que nós não falamos português, porque não falamos errado, nós falamos uma mistura do nosso... E Pernambuco mantém uma tradição incrível, os Funiô mantêm sua língua. Mantém a língua nas Mantém a aldeias língua, ainda. que é chamado Iatê. Iatê. Que significa, traduzindo-se para português, minha fala, ou nossa fala. Tá entendendo? Que é uma língua exclusiva, falada só pelos índios Funiô, que tem o tronco macro-G. Tá entendendo? Então, hoje, já está existindo um movimento muito grande a nível do Nordeste de recuperação da língua, certo? Principalmente o Tupi-Guarani, porque a USP tem a cadeira Tupi-Guarani, ensina Tupi-Guarani na universidade. Então Boró, se perdeu muito a linguagem indígena aqui em Pernambuco, se perdeu a cultura, né? Se dissolveu muito, se né? perdeu muito. Tem um processo exatamente. de recuperação em andamento, isso? Tem um processo de recuperação da língua. O pessoal está começando a juntar o que sobrou de música, de atividade religiosa, etc., tentando fazer um vocabulário. Então, algumas aldeias estão assim. Eu gostaria de aproveitar, abrir uma exceção aqui, que eu falei do Potiguaçu, do nosso amigo Zé Wagner, que é um professor da Universidade Federal da Paraíba, que também pertence ao movimento dos índios não aldeados. E ele montou em casa, por iniciativa própria, com recursos próprios, com tudo dele, um museu indígena. Olha que legal. É o único museu indígena particular que eu conheço. Também queria lembrar que nós já fizemos um programa Realidades com o professor Renato Atias, que trabalha antropologia indígena aqui da UFPE. Foi um programa muito, muito bonito. Sim, o que mais, Boró? Nessa questão da linguagem, né, das palavras, são muitas. Exatamente. Aí nós falamos essas palavras, né, comemos a comida, nos comportamos como tal, tá entendendo? Vivemos em locais onde sempre viveram os índios, só não temos a consciência de que aquilo vem da cultura indígena. Quer dizer, a estrutura atual, por exemplo, eu tenho uma briga muito grande com a questão da educação indígena. O que é a educação indígena? O que é que se quer com a educação indígena? Quer pegar os índios e transformar eles em pequenos europeus, certo? Quer aplicar o conhecimento ocidental
no comportamento do índio, ou quer pegar o que o índio tem de bom e mostrar. Está entendendo? No tratamento com a criança, por exemplo, uma criança na aldeia é um ser coletivo. Toda aldeia tem responsabilidade sobre aquela criança. Você não vê na aldeia uma criança abandonada no meio da rua. Você não vê numa aldeia um velho pedindo esmola. Isso aí lembra Platão. Você sabe que a República, o grande famosíssimo livro, De Platão, a República de Platão, ele pregava que houvesse uma coletividade. Os gregos tinham muito essa ideia social e coletiva, não era individualismo, né? Hoje a gente tem uma sociedade muito individualista, né? Bora. E como é que você vê isso na tradição indígena? Essa coletividade se preserva, essa ligação social, cosmológica, e também com a questão cosmológica. Eu acho que é o grande ensinamento indígena. Quando eu trabalhei com índios no Rio Grande do Sul, que são os Guaranis e os... esqueci agora o nome dos outros... que vieram dos Guaranis também, os Caingangues, né? Eu tive aprendizados fantásticos nesse aspecto da ligação com a natureza, as ervas, as cabanas, a forma de construir uma comunidade, né? Como é que você vê isso, Boró? Olha, eu vou dar um exemplo para você de uma coisa, certo? E depois eu vou falar de um debate que eu participei junto com os senhores da religião aqui de Recife, de Pernambuco. A primeira é o seguinte: há uns 8, 10 anos atrás, teve um grande incêndio no Mato Grosso. Que ninguém conseguia parar o incêndio, que estava aquela... como é que se diz? Cada vez mais aumentando, o tempo seco, não chovia. Até os Estados Unidos estava sendo convocado para vir para ajudar a apagar o incêndio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Teve um programa na televisão, no Jornal Nacional, da Rede Globo. E o programa mostrou 3 pajés chamando a unidade, formação de uma linha de unidade dos pajés para fazer chover. E o pajé ainda foi irônico com o entrevistador, que ele estava meio com a cara de gozação, sabe? Aí ainda perguntou, quer que chova muito ou pouco? Aí foi quase que um delírio, sabe? O pessoal chacoalhou, não sei o quê. Aí de noite choveu. Aí eles não botaram mais nada na televisão. Simplesmente descompuseram toda a reportagem que tinha feito no dia anterior. Tá entendendo? E apagou-se o fogo. Certo? Então, por exemplo, isso são por exemplo, assim, a forma de mostrar o poder que tinha toda essa, vamos dizer assim, toda essa sociedade, toda essa civilização e toda a sua prática, né, com relação à natureza, ao entendimento da natureza. Eu fui convidado pelo centro ali, aquele do Derby, como é? Aquela fundação que tem na Derby, Fundação Joaquim Nabuco, para uma palestra sobre religiosidade. Aí foi chamado o pessoal dos terreiros, os judeus, cristãos, o muçulmano, o cristão, né, o protestante, o padre, né, chamaram todo mundo e me chamaram assim para representar os índios. Não vem aqui representar os índios. Eu digo, olha, eu não sou autoridade em religião, não sou nenhum pastor, certo? Eu apenas posso dar minha opinião sobre fatos da vida, sobre coisas que eu conheço, que meu pai me contava, que meu avô me contava, que minha avó me contava, porque meu conhecimento é esse. Eu nunca fui para a universidade me formar em teologia. Aí foi. Aí cada um contou sua história, contou sua forma, defendeu sua filosofia, né? Aí chegou a minha vez. Aí eu disse o seguinte, eu digo, olha, há 65 mil anos está provado que existe índios no Nordeste. 65 mil anos. Nós levamos 64.500 anos na mais perfeita harmonia. Nós não tínhamos
desmatamento, poluição de rio, não tínhamos epidemias, endemias. E olhe que 65 mil anos não é 2.000 anos, né, de cristianismo. São 65 mil anos que as pessoas podiam ter, né, destruído muita coisa, ou se matado. Aí quando deu 64.500 anos, chegou um povo aqui no nosso quintal. A primeira coisa que eles fizeram foi enterrar uma cruz na nossa terra. Certo? Uma cruz que, se você virar ela ao contrário, ela vira espada. Certo? A segunda, destruir as matas. A terceira, poluir os rios. Como eu vou acreditar nesse Deus? Mataram muitos índios, né? Pegaram os índios, etc. Né? Tomaram todas as terras. Tudo isso eles fizeram em nome de um Deus. Como é que eu posso defender esse Deus? Então, a gente, por exemplo, assim, em cima de contradições como essa, que a gente busca, vamos dizer assim, fortalecer a questão indígena. E a gente está lutando, por exemplo, assim, o movimento dos índios não aldeados, espero que seja que nós consigamos dar a resposta, que é exatamente pegar a experiência do conteúdo mundial, do saber mundial, e levar para a nossa aldeia, porque o pessoal acha que o índio tem que ficar lá, paradinho, no lugar que está, e acabou-se. Certo? Índio só faz o seguinte, você mesmo, por exemplo, só concluindo a questão do preconceito. Você está, domingo você está em Boa Viagem, ali na avenida, e daqui a pouco passa um ônibus cheio de gente, batendo no ônibus, surfando no ônibus, aí o cabo olha assim, ó, que bando de índio. Quer dizer, não sabe que aquilo não é na verdade, índio, não é o índio. Não é um programa de índio. Não é um programa de índio. Como diz a pessoa, o pessoal vai para uma festa. Uma indiada, vai fazer uma indiada. Vai para uma festa, aí não tem bebida, não tem mulher, não tem rapaz bonito, não tem... Que programa no programa aí sai, faz que programa de índio? Programa de índio é uma chupeta. Vai na aldeia ver o que é programa de índio, é todo mundo dançando, cantando, alegre, satisfeito. É verdade. Tá entendendo? Porque os índios realmente são... Por exemplo, veja bem o Nordeste. O Nordeste é uma festa constante. Todas as festas duram vários dias. Por quê? Porque o índio e o negro, que são duas... Herda isso dessas etnias, né? Herdou dessas duas etnias muito fortes no Nordeste. Eles gostam, fazem tudo cantando e dançando. Exato. Então... Vamos... Está muito interessante o nosso conversa. Vamos continuar depois do intervalo com o nosso amigo Boró, que é militante da cultura indígena, vem da tradição indígena, Funiô, e faz parte do movimento dos índios não aldeados, discutindo o tema da questão indígena. Já já voltamos. Estamos apresentando Realidades, o cotidiano à luz do saber. Voltamos a apresentar Realidades, o cotidiano à luz do saber. Nós estamos conversando sobre a questão indígena, muitas coisas interessantes, com o nosso amigo Boró, militante dessa causa e da cultura indígena. Ele falava dos preconceitos que a tradição indígena sofre e também da beleza que essa tradição oferece para a nossa sociedade, não é isso? Com certeza. Se você fizer uma rápida análise de Pernambuco e do Nordeste, você vai ver o celeiro que é de musicalidade, de dança, de folguedos, de brincadeiras, né? De animações pessoais das pessoas, de pessoas que se dedicam sua vida a cantar e a dançar sem se interessar em ficar rico ou coisa que o valha. Esses rituais ainda se preserva alguma coisa? Por exemplo, você falou um pouco do toré, né? Ainda se dança o toré aqui em Pernambuco, você encontra isso. Aquela outra ritual que existe, uma bebida que o pessoal também utiliza.
Cauim? Cauim, mas existe um outro ritual. Não. Eu sei. Jurema. Jurema, exatamente. Ainda isso é praticado? Aqui? Já. Tanto o cauim como a jurema ainda são praticados. A jurema é uma árvore muito forte. E, por exemplo, quem pratica muito a jurema, faz o toré da jurema, declaradamente, é o chucurus de pesqueira. Chucurus de pesqueira. Muito interessante o chucurus. E o toré de búzios, que é o toré de flautão, é feito pelos funiôs, certo? Em todas as suas atividades. Por exemplo, agora mesmo a aldeia está num retiro espiritual, certo? Que dura 3 meses. É uma característica que a aldeia mantém, é que tem uma reclusão de 3 meses, a partir do primeiro domingo de setembro até o primeiro domingo de dezembro, onde eles mudam de aldeia, saem de perto da cidade, se adentram na reserva e tem outra aldeia lá no meio da reserva. Essa aldeia no meio da reserva sem luz, sem os implementos, é uma volta. Tá entendendo? E lá são realizadas as atividades religiosas da aldeia. É tipo de um retiro mesmo. É um retiro mesmo de rituais espiritual. Exatamente. Bonito. Onde se acerta todas as diferenças. A aldeia normalmente, se tiver havendo algum atrito entre elas, volta unida, volta tranquila, volta... Quer dizer, é um verdadeiro volta vamos dizer assim, a chamada primitividade. Né? Você falou, Boró, que estava havendo um problema agora atualmente entre questão de terra, isso, entre os funiôs e fazendeiros. O que é que está acontecendo? Os funiôs, no contexto de Pernambuco, são a única aldeia que tem suas terras demarcadas. E tem crescido ultimamente, que tem encampado novas glebas, não sei o que, o governo tem encampado. A questão da terra não é satisfatória, mas pelo menos não é tão gritante. Mas está havendo um problema agora, que é um problema água seca. Então a reserva Funiô é toda no pé da serra do... Como é o nome da serra, meu Deus? Daqui a pouco eu digo o nome da serra. É todo no pé da serra. E essa serra é cheia de nascentes. Você sobe a serra, chega lá em cima, os olhos d'água, tudo botando água mineral. Quer dizer, os índios fizeram uma encanação direto da serra para as 2 aldeias, tanto da cidade como a de fora. Mas só que toda vez que começa a faltar água, a turma vai e estoura como é que se diz? As reservas. A turma da cidade. O pessoal da cidade vai e invade as Exatamente. águas. Começam a tirar água, a mexer na tubulação. Quer dizer, chega, mete a mão e faz e acabou-se. E teve um problema lá agora com um fazendeiro que fez isso. Os índios foram reclamar, ele era muito brabo, sempre botava os índios para correr, não sei o quê. Os índios resolveram dessa vez fazer o contrário. Aí juntou todo mundo e tudo indica que botou ele para correr de Águas Belas. Né? Aí está uma complicação, mas eu acredito que isso daí se resolverá com facilidade. O grande problema mesmo são as outras aldeias que não têm suas terras demarcadas. E os funiôs, veja bem, essa é uma passagem que eu queria, antes de continuar a dança, abrir ela, porque seria antes, é o seguinte. A tribo Funiô tem as terras porque foi para a Guerra do Paraguai lutar. Na época isso vem da época da Guerra do Paraguai. Da Princesa Isabel. Princesa Isabel foi quem assinou a posse das terras dos funiôs. Quando ela assinou, ela juntou 4 tribos que moravam na localidade, botou as 4 junto, que foi uma política do governo imperial na época, juntar as etnias para poder controlar melhor. Então eles botaram 4 aldeias e virou o povo Funiô. Né? Então, essa terra... Funiô são 4 etnias, então fundidas em uma? Não, o início delas é assim. Tá. Essa época, né? essa última formação. Então, o que é que acontece? Na Guerra do Paraguai, os índios funiôs te contam uma história, certo? Que é o seguinte, a história do avultamento. Os índios funiôs, eles defendiam que quando seus deuses estavam na plenitude dos seus poderes, eles conseguiam se avultar.
Ou seja, eu estaria aqui e você não estaria me vendo. E com isso foram para a Guerra do Paraguai. Quando chegaram lá na Guerra do Paraguai, que eles olharam, era um bocado de índio. Era eles para matar os índios, né? Que os paraguaios eram tudo as mesmas características indígenas. Isso também não se diz, né? Vários dos soldados não eram índios, né, no Paraguai. Exatamente. E eram muito fortes. Não, né? E a Guerra do Paraguai, o exército era formado por índios e negros. Isso. Tem um filme, um projeto de um filme que eu estava fazendo junto com um amigo nosso que faleceu, infelizmente. O nosso projeto, como ele detinha, vamos dizer assim, o controle do projeto, a gente, de uma certa forma, se perdeu muito. Que contava essa história. A primeira leva que foi para brigar com o Paraguai foram os filhos do dono de engenho, não sei o quê, a sociedade, o Cais do Porto, todo mundo batendo palma, marchando, os soldados. Aí subiram nos navios, foram para o Paraguai. Chegaram lá, levaram o maior pau. Aí voltou os cangaços, tudo para cá. Aí o segundo exército, que mandado pelo Brasil. Os negros tudo algemado, né? Amarrado, aquele comboio de negros, os índios, outro comboio de índio, tudo amarrado, tudo. E os portugueses atrás, com as armas de fogo, que era para ninguém correr, né? Aí foram para a Guerra do Paraguai. Chegaram lá, deram o maior pau nos paraguaios. Os negros lutando maculelê foi um assombro. Pulava aquele negrão no meio da turma, tome facão para tudo que é lado. Aí Duque de Caxias chegou no ouvido de Princesa Isabel e disse, olha, se a gente deixar juntar negro e índio, eles ganham do exército da gente em um dia. Tá entendendo? Aí foi quando eles começaram a fazer a política de, né, destruir os quilombos, de dividir as terras. Então deram as terras dos Funiô. E essas terras até hoje é essa demarcação que tem. E os índios, como disse você, também, por exemplo, assim, a história dos índios do Arraial do Bom Jesus. Eu queria frisar isso aqui, porque assim, no Arraial do Bom Jesus, ali em Casa Amarela, né, na estrada do Arraial, existiam 3 comandantes, um comandante português, um comandante negro, que era Felipe Camarão, e Henrique Dias, o negro, e Felipe Camarão, o índio. Lutaram, expulsaram os holandeses, fundaram o Exército Nacional. O Exército Nacional fundou-se a partir dessa guerra, né? E vejam hoje, por exemplo, eu fico admirado com a homenagem que a sociedade faz a Felipe Camarão. Vocês sabem onde é a rua Felipe Camarão? Felipe Camarão, sim. Não sei. Rua Felipe Camarão. Tem o Pátio de São Pedro. Tem ali aquela ruazinha estreitinha que sai lá embaixo, que é perto do buraco, o caldinho, buraco do Sargento. Pronto, aquela é a rua Felipe Camarão. Que era uma rua de serviço, né? Era o fundo das casas onde o pessoal jogava os dejetos. Foi o nome que botaram para Felipe Camarão. Tá entendendo? Então, quer dizer, é um total de respeito à população indígena, à cultura indígena, que é uma cultura belíssima, que, como a gente diz, gera coisas fenomenais, como carnaval, como festas e mais festas, né? Por exemplo, o caboclinho é uma coisa que o pessoal discrimina muito, mas o caboclinho era a dança dos tupi-guaranis. Foi a primeira dança que os portugueses viram aqui, foi exatamente deles, que é o caboclinho. E eles mantêm a tradição de tribo mesmo, certo? Nós temos um mestre de caboclinho de Paudalho, Paulo, que também faz parte do nosso movimento, do movimento dos índios no aldeia. Ele também é descendente de Funiô, que mantém essa tradição. Eu fui encontrar Paulo por acaso, andando nessas feiras de artesanato, essas coisas, encontrei Paulo. Digo, mas Paulo, rapaz, você Funiô escondido lá em Paudalho, vamos botar essa cara de fora. E tá aí ele fazendo um trabalho maravilhoso. Por exemplo, já tinha organizado 4 tribos de caboclinhos, né? Agora as tribos de caboclinhos são invocadas. Tem o cacique, a cacica, não sei o quê. Mantém aquelas tradições da estrutura, sabe? E são a expressão, são como o povo conseguiu reagir, certo? A seus instintos. É exatamente com esse tipo de coisa, cantando e dançando. Por isso nós lançamos um projeto para trabalhar nas escolas, nas universidades. Já fizemos um circuito muito grande, inclusive hoje com o aumento da nova leitura do IBGE, que a população indígena foi a que mais cresceu.
E ela cresceu num item que ninguém esperava, que era exatamente o assumir-se indígena. As pessoas se assumindo indígena. Então, falando sobre isso, Boró, porque os dados que eu tenho é que na época mais ou menos do descobrimento do Brasil se calculava, claro, é uma estimativa, entre 5 a 6 milhões a população que vivia aqui dos, né, selvícolas, ou como se chama, outros chamam aborígenes, outros chamam de índios. E essa população parece que início dos anos 70 caiu para 200 e poucos mil e aí depois começou a subir, não é isso? Veja bem, é porque é o seguinte, o pessoal conta primeiro quem mora na aldeia, certo? E índio hoje, por exemplo, você não pode negar os descendentes dos caetés que moram em Recife e Olinda. Você não pode, os potiguares de Itamaracá, os caetés de Igaraçu, tá entendendo? Os Tabajara, por exemplo, o bairro de Aldeias aqui, Aldeias era exatamente a aldeia do índio. A aldeia dos camarás, né? Dos camarás. Tá entendendo? Então você não pode negar que esse povo está todinho aqui. Esse povo não desapareceu, eles foram desorganizados. Socialmente desorganizados. Tá entendendo? Agora, acabou não. Basta você olhar, começar a prestar atenção nos olhos, na formação dos olhos das pessoas, na proeminência maxilar. Você começa a ver no nordestino tudo índio. E se você começar a fazer a divisão seguinte assim, Paraíba, vê como é tudo parecido os paraibanos, né? Porque faz parte de uma etnia. Rio Grande do Norte, Natal, Fortaleza, aquela cabeça característica de todos eles. Por quê? Porque vem tudo de uma origem. Isso se esquece que foi uma fusão muito grande entre os brancos e índios, né? E geraram, inclusive os negros também. E as pessoas olham, Exatamente. Aí, por exemplo, aí convencionou-se só entre branco e negro. Isso. É como a questão dos folguedos populares de Pernambuco. Por exemplo, eu posso dizer que o maracatu é uma dança afro? Na África não se dança maracatu. Está entendendo? Então ela não pode ser uma dança afro. Ela pode até ser uma dança brasileira provocada por encontro de negros e índios, porque tem os elementos dentro deles, negros e índios. Tem os caboclos de lança, tem não sei o quê, né? Tá entendendo? Por exemplo, o samba. O pessoal tem uma coisa de dizer, o samba é carioca. O samba é sertanejo. Você, em qualquer lugar do sertão que você vai, a turma não chama você para festa não, chama você para o samba. Tá entendendo? Para o samba, vamos para o samba. Então, o samba de coco, o samba de trupé, o samba dos velhos, agora o pessoal está descobrindo toda essa, vamos dizer assim, esse conjunto de musicalidade que existe no Nordeste brasileiro. Está entendendo? E Pernambuco é a sua principal representação, é o que consegue concentrar o maior número de, como é que se diz, de propostas, vamos dizer assim, culturais. Né? Então, isso para Pernambuco é interessante porque Paranambuco já começa índio, né? E é o escolhido para a invasão, exatamente porque tinha muita gente, tá entendendo? E é difícil demais de calcular que era só 6 milhões, eu acho que era muito mais. Pelo que quando a gente vai se aprofundando no estudo, vai se aprofundando, a gente vê que é muito, mas muito mais mesmo. Está entendendo? Que a gente não pode, por exemplo, eles se basearam na população de Portugal para estimar a população indígena. Não tinha como. Porque além de eles não tinham nem visão do tamanho do continente. Chamaram de ilha no começo. Está entendendo? Então, essas são coisas que precisam ser requalificadas na história. E também a questão de civilização e, como é que se diz, selvageria também precisa ser requalificada. Porque eu não considero selvagem uma aldeia indígena que não tem um menino pedindo esmola, que não tem um velho abandonado, que não tenha cheiracolas, que não tenha... Eu não considero civilizado uma cidade que tenha tudo isso. Então, por exemplo, o Recife é civilizado? Eu acho que não. Civilizado é minha tribo, porque eu durmo lá do jeito que eu estou aqui, eu chego lá, durmo, acordo da manhã com tudinho que eu tenho aqui na mão. Certo. Isso é que é. Muito bom. E nosso grande empenho é convidar os nossos colegas, os índios, todos aqueles que sabem a sua origem indígena,
que tem sua bisavó, sua tataravó, né? Tu quer deixar algum contato para as pessoas que se interessam por esse movimento? Olha, nós estamos montando como é que chama? Um Facebook. Nós estamos montando um Facebook. Não está pronto ainda. O contato principal é o telefone. Diga. Que é o 9968 5200. 5200. Vou repetir o contato de Boró: 9968 5200, para quem quiser acompanhar um pouco a causa indígena. 9968 5200. E nós temos que encerrar o programa, porque nós estouramos nosso tempo, né? Infelizmente, mas eu já digo para o ouvinte que nós vamos fazer outro programa com o Boró. Vamos convidar ele já agora aqui ao vivo, né, para fazer outro programa, porque são muitos temas da questão indígena. Então a gente gostaria de muito agradecer o Boró, militante da cultura indígena, pertencente ao movimento dos índios não aldeados, né, também que vem da tradição indígena, sobre esse tema tão importante. Obrigado, Boró, até no próximo momento, né? Obrigado, digo eu, e mais uma vez eu digo, todos aqueles que tiverem no seu sangue um pouco da cultura indígena, podem entrar em contato conosco, que nós estamos fazendo uma grande luta para revitalização dessa cultura. Obrigado. Você ouviu Programa Realidades, o cotidiano à luz do saber. Apresentação: Marcelo Pelizoli. Produção e edição: Maiara Lima. Edição de áudio: Normando Carneiro. Apoio: Proeste UFPE e professor Sandro Saião.